Já tiveram alguém na vossa vida que falou mal de vocês? Se calhar nós jovens aqui é mais fácil, porque faculdades, escolas, quer dizer, é aos pontapés. Não falta gente a gozar connosco, não falta gente a falar mal de nós. Sabem o que nós costumamos dizer a essas pessoas quando normalmente dizem algo que não tem nada a ver com quem nós somos? Nós dizemos a simples frase: não conheces quem eu sou. Não é verdade? Normalmente quando falam mal não é essa a nossa reação, falam mal porque não nos conhecem, mas falam. E eu pergunto, se não nos conhecem, como é que falam mal de nós? Então conhecem muito pouco, ou errado, mas conhecem, porque senão não falavam de nós. Eu não posso falar daquilo que não conheço, não é? Então conhecem, mas conhecem ou errado, ou não conhecem o suficiente para saberem qual é a verdade. Porque a realidade é que nós também fazemos isto com Deus. A realidade é que nós também fazemos isto com Cristo. Às vezes nós não é que falemos mal, mas o conhecemos da forma errada. Porque se conhecêssemos da forma certa, podem ter a certeza, não há lugar onde vocês iriam preferir estar. Não há lugar nem pessoa com quem vocês queiram estar mais do que com Cristo. Podem conhecer de nome, mas se não conhecem o suficiente para vos manter perto dele, então vocês não o conhecem da forma certa. Porque é impossível conhecer Jesus da forma certa e não querer estar com ele. É um amor acima do que qualquer um possa explicar, não há palavras. É uma presença, estar em Deus. É tudo aquilo que vocês queriam, só que muito melhor. É tudo aquilo que vocês projetam, sonham, só que muito melhor. Então, por mais que eu imagine, por mais que eu pense, eu nunca vou ser capaz de descrever o que é estar na presença de Cristo. Está acima do que eu posso imaginar. Mas da mesma forma que nos conhecem a nós da forma errada, também é possível cada um de nós conhecer Jesus da forma errada. Então, se quem nos conhece da forma errada nós dizemos não me conheces, então o mesmo se aplica a Cristo. Se conhecem a Cristo da forma errada, então não conhecem Cristo de todo. E a verdade é essa, é que nem todos conhecemos Cristo como deveríamos. Mas a boa notícia é que todos podemos conhecê-lo como deveríamos. Essa é a boa notícia. Nem todos conhecemos como Ele é, mas todos podemos. Já não é verdade com tantas coisas na vida. Nem todos podem ser ricos. Nem todos podem ter uma boa família. Nem todos podem ter uma vida inteira sem passar fome, sem provar o que é ter sede. Já não é verdade com tantas outras coisas, mas com Cristo é. Todos podemos conhecer Cristo como Ele é, de verdade. Vamos abrir as Bíblias em 1 de João 3,6. 1 de João 3,6 diz assim a palavra do Senhor: todo o que permanece nele não vive pecando, vírgula. Todo o que vive pecando não o viu, nem o conhece. Então, pera, nós falamos de Deus a tantas vidas, existem folhetos sendo distribuídos, Bíblias acessíveis a toda a gente, provavelmente não existe ninguém na face da terra que não tenha ouvido o nome de Jesus, que não tenha ouvido falar de Deus de alguma forma, nem que seja através da própria natureza. A Bíblia diz que somos indesculpáveis diante de toda a criação, porque vai transcender o entendimento de qualquer um quando começa a perceber o que é a natureza, como todos os mares, como todas as espécies sobrevivem, a cadeia alimentar, o ser humano, o ADN, todas estas coisas. É indesculpável para nós dizermos que Deus não existe, porque há coisas que nos transcendem. E o que nos transcende está em Deus. Deus nos transcende porque Ele é infinito e nós somos finitos. Então nós podemos ouvir muita gente falar de Cristo que nunca viveu o que é Cristo. Nós podemos ensinar o que é Jesus, ensinar o que é Deus, sem nunca experimentarmos quem Ele é de verdade. Nós podemos passar 10 anos na igreja e mesmo assim não ter uma vida transformada pelo poder de Deus, porque não o conhecemos como Ele é, efetivamente.
Existe uma grande diferença entre o que é educação, aquilo que eu aprendo, aquilo que eu recebo como informação e aquilo que Deus revela à minha mente. Educação é tudo aquilo que eu recebo, toda a informação que eu estudo, seja na Bíblia, seja na internet, seja nos livros da faculdade, seja onde for. Tudo isso é educação, é informação que eu recebo. E se eu agora perguntar, eu tenho a certeza que, assim como eu, já a maior parte de nós não se lembra aquilo que aprendeu na escola. Se calhar lembramos de algumas coisas, mas a maior parte já passou. Então, educação nós recebemos como informação. É fácil retê-la? Não. Tem que haver estratégia para reter a informação. Por isso estudamos antes dos testes. Por isso estudamos antes dos exames. Tem que haver estratégia. Mas outra coisa completamente diferente é revelação. Quando nós falamos em Apocalipse, este último livro da Bíblia, Apocalipse é uma palavra grega que simboliza e significa revelação. Mas, no entanto, quando ouvimos esta palavra, associamos ao final dos tempos, associamos a guerras, associamos a fome, associamos a desastres, bombas atómicas. Isso é o Apocalipse para cada um de nós. Mas a verdade é que Apocalipse é uma palavra grega e significa revelação. Por isso a Bíblia diz que quem lê este livro, diz logo nos primeiros versículos, e já temos falado sobre isso, quem lê este livro receberá a bênção, será abençoado. Porquê? Porque existe revelação. Sempre e quando Deus nos revela algo, nós estamos sendo abençoados. E conhecer Cristo exige revelação, não só educação. O que quer isto dizer? Quer dizer que tem que ser algo experimentado por cada um de nós. Eu não te posso dizer o quão bom Cristo é, até que tu experimentes o quão bom Cristo é. Eu não te consigo dizer como é o amor de Deus, até que tu experimentes o amor de Deus. É necessário que exista revelação, um encontro genuíno com Cristo. Eu e Deus, face a face. Eu e Cristo, face a face, assim como cada um de nós. Então, por melhor que eu possa utilizar o meu português, por melhor que sejam as ilustrações que eu possa dar, por melhor que seja a educação que eu possa transmitir, de nada adianta se não for experimentado entre cada um de nós e Deus. Mateus 16, um bocado atrás, logo no primeiro livro do Novo Testamento, Mateus capítulo 16, no versículo 13. E ao bocado vimos ali em 1 João que todo aquele que vive pecando, todo aquele que peca, todo aquele que vive nesta dimensão, que ainda não conheceu a Cristo como Ele é, efetivamente, não o viu, nem o conheceu. Assim dizia 1 João, todo aquele que vive em pecado não o viu, nem o conheceu. Então é possível conhecê-lo da forma errada. É sim, mas isso significa que não o conhecemos de todo. Mateus 16, no versículo 13, tem uma passagem de Jesus com os seus discípulos em que fala um bocado mais de Pedro. Diz assim a palavra do Senhor, capítulo 16 de Mateus, versículo 13. Tendo Jesus chegado às regiões de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Versículo 14. Responderam eles: dizem que é João Batista, e outros Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, perguntou-lhe Jesus, quem dizeis que eu sou? Versículo 16. Respondeu-lhe Simão Pedro: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Esta é a revelação que Pedro tem sobre Deus. E diz Jesus no versículo 17: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Estão a ver a diferença entre o que é ser educado, o que é receber informação e o que é obter uma revelação. Revelação é algo que não vem dos homens. Só o Espírito Santo de Deus pode fazer na nossa vida. Então aqui Pedro recebe esta revelação, um bocadinho. Olha, Pedro, tu não me conheces, mas olha, esta é a minha revelação para ti. Eu sou o Filho do Deus vivo. E Pedro responde certo. Que maravilha, Pedro responde certo. Nós às vezes também temos a resposta certa. Mas isso não quer dizer tudo. Vamos continuar a ler, diz no versículo 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. E aqui, antes de levar alguém a pensar que Pedro era a pedra que Jesus estava aqui a falar, na tradução do grego, Jesus chama Pedro não pelo nome, diz Petros, que é uma pequena pedra.
Ele diz: tu és uma pequena pedra. Tu és Pedro, uma pequena pedra. E depois diz: e sobre esta pedra, e aqui Jesus usa uma palavra diferente, usa Petra, que é uma pedra maior. Aqui Jesus está a falar dele próprio. Tu és uma pequena pedra colocada nesta pedra grande que sou eu, diz Jesus. Edificarei a minha igreja e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Versículo 19. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares, pois, na terra será ligado nos céus, e ao ligares na terra será desligado nos céus. Então ordenou aos discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Versículo 21. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém, que padecesse muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, que fosse morto e que ao terceiro dia ressuscitasse. Versículo 22. E Pedro, aquele que tinha acertado na resposta, aquele que tinha tido uma revelação, um pequeno conhecimento de quem Jesus era efetivamente. E Pedro, versículo 22, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: tenha Deus compaixão de ti, Senhor, isso de modo nenhum te sucederá. Versículo 23, ele, porém, voltando-se a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não estás pensando nas coisas dos céus, nas coisas de que são de Deus, mas sim nas que são dos homens. Amém? Até aqui a palavra de Deus. Aqui nós temos duas questões muito sérias da nossa vida. Nós podemos começar a conhecer o que é Cristo, conhecer pequenos aspectos de Cristo, e vamos ter as respostas certas. Deus, efetivamente, é o Filho do Deus vivo. Efetivamente, isso é verdade. Mas depois Pedro dá lugar a uma coisa que nós chamamos carne. Existe uma grande diferença entre conhecer Jesus na carne e conhecer Jesus no Espírito. Aquilo que nos vai levar a revelações divinas, aquilo que nos vai levar ao perfeito conhecimento da palavra de Deus e da vontade de Deus, de quem Ele é conhecendo Jesus no Espírito. Sabem porquê? Porque é impossível conhecê-lo na carne. Sempre e quando eu me aproximo na carne de Jesus, eu não vou conhecê-lo. Eu me aproximo com a vontade de receber. Isto é a intenção da carne. Eu quero receber. Eu não vou conhecê-lo dessa forma. Eu vou tentar buscar algo dele. Não quem ele é, mas o que ele tem. E esta é a grande diferença entre aproximar-me de Deus na carne e aproximar-me de Deus em espírito. Na carne eu vou poder buscar cura, mas sem querer conhecer aquele que dá a cura. Eu vou procurar que Deus me dê uma estabilidade financeira. Senhor, eu preciso de dinheiro, mas sem conhecer aquele que detém toda a riqueza nele. Então na carne há uma grande diferença. Na carne eu não consigo conhecer quem Deus é. Eu posso tentar buscar coisas dele, e às vezes se calhar ele até dá pela sua misericórdia, porque ele sabe daquilo que nós precisamos. Mas eu não vou conhecê-lo. Eu estou a perder, a desperdiçar as riquezas que Deus me quer revelar. Eu não estou a buscá-lo por quem Ele é. Eu estou a buscá-lo por aquilo que Ele tem. E sejamos honestos, se alguém se chega assim à nossa beira, sabem o que é que nós fazemos? Damos-lhe um pontapé. Sempre que alguém chega à minha beira e diz: eu quero o teu dinheiro, o que é que eu digo? Sempre que alguém chega à minha beira e diz: eu quero a tua casa, eu quero, sei lá, assistir a tua subscrição do Netflix, porque isso é muito caro e eu não tenho dinheiro para pagar uma. Então dá-me a tua senha e a tua password. Eu quero usar o teu computador porque o meu não chega mais, não serve. Quando alguém chega a nós por as coisas que nós temos, eu tenho certeza que nenhum de vocês recebe bem essas pessoas. Chamam amigos a essas pessoas? Chamam melhores amigos a essas pessoas que se chegam até vocês por aquilo que vocês têm? Isso é carne. É chegarmos a Deus por aquilo que Ele tem e não por aquilo que Ele é. Querem encontrar verdadeiros amigos? Então vão encontrá-los quando alguém se aproximar de vocês por aquilo que vocês são. Aí vocês vão encontrar verdadeiros amigos. Quando Jesus diz lá: não vos chamo mais de servos, mas de amigos, essa é a diferença entre o servo e o amigo. O servo busca o patrão por aquilo que ele tem, o salário, enquanto que o amigo se aproxima para conhecer quem é o outro. É muito diferente.
São coisas muito diferentes. Eu tenho a certeza que se aqui algum de nós pudesse hoje escolher, eu só quero pessoas que se aproximam na carne de mim ou que se aproximam por aquilo que eu sou, eu tenho a certeza que toda aqui a escolha ia ser unânime. Todos íamos escolher a mesma coisa. Nós queremos pessoas do nosso lado que se cheguem a nós por aquilo que nós somos, não por aquilo que nós temos. Então esta é a grande diferença. Aqui Pedro começa buscando a Jesus por aquilo que ele é. A intenção, a motivação do coração de Pedro está certa. Eu quero conhecer Jesus. Jesus é o Filho de Deus vivo, revelação de Deus. Não educação, revelação de Deus. Aqui Pedro começa a chegar, este é verdadeiramente Jesus. Mas deu lugar à carne logo a seguir. De repente ele diz, Jesus diz, eu tenho que ir à cruz, tenho que morrer e ao terceiro dia ressuscitar. O plano de Jesus foi revelado, a missão de Jesus foi revelada e Pedro diz, tenho misericórdia de ti. Não te vai acontecer isso, não sucederá isso. E está aqui a chave no versículo 23, diz assim, porque porém voltando-se Jesus, ele diz para trás de mim Satanás, ele aqui reconhece que foi a carne que teve lugar, que não é Pedro aqui este Filho de Deus que está buscando genuinamente ao Senhor, mas ele diz para trás como servos de escândalo. E reparem no que diz a seguir, porque não estás pensando nas coisas que são de Deus. Sempre e quando nós damos lugar à carne, nós paramos de pensar nas coisas que são de Deus. Sabem porque é que Paulo lá na frente diz o conselho, tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é amável, tudo aquilo que é de amor, nisso pensai? É precisamente por isso, porque no momento em que paramos de pensar as coisas que são de Deus, estamos a dar lugar à carne na nossa vida. Acontece sem nós darmos por ela, mas nós vamos pedir a Jesus que não morra por nós, que não pague o preço. Sabem o que Pedro aqui está a dizer por outras palavras? Olha, deixa-me estar separado de Deus, porque se Jesus não morresse, a separação iria continuar efetiva. Eu prefiro isso do que tu morras. Então não está a pensar nas coisas de Deus, está a pensar na carne, está a pensar nele, está a pensar naquele momento, sem perceber aquilo que Deus queria fazer com aquela atitude. Então, a entender a diferença, nós precisamos de pensar o tempo todo nas coisas que são de Deus por causa disso, para que a carne não tenha lugar na nossa vida. Romanos 8, mais à frente um bocado, Romanos 8, 28, diz um versículo que todos nós usamos como clichês tantas vezes. E esse é o risco de conhecer Jesus na carne, é que nós começamos a usar clichês demais. Sabem, quando eu percebi que não estava a crescer no espírito, mas que tinha estagnado na carne, na minha vida, eu percebi quando as minhas orações eram repetitivas demais. Quando eu começava sempre a minha oração da mesma forma. Quando eu sempre que precisava de cura, utilizava os mesmos versículos, utilizava as mesmas expressões. Sempre que eu precisava de crescimento, utilizava as mesmas palavras, as mesmas frases. Eu percebi que diante de Deus eu não estava mais a crescer. Eu tinha estagnado. Eu estava parado na carne. Algo aconteceu na minha vida que eu parei de perceber e parei de pensar nas coisas que são de Deus. Porque se estamos a pensar nas coisas de Deus, o Senhor vai renovando o seu conhecimento. Vamos aprendendo coisas novas sobre Ele. As nossas palavras não vão ser repetitivas, porque a nossa vida também não é repetitiva. Então, aqui Romanos 8, 28, Paulo diz assim: e sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Este versículo que nós usamos tantas vezes. Um irmão está a passar uma doença terrível. Ânimo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Alguém caiu, pecou, se arrependeu, calma. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Utilizamos vez após vez esta frase. Mas a verdade é que a pergunta certa a fazer neste versículo é: se tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, então o que é este bem que Deus está aqui a falar? É o sofrimento? Não. Deus não está aqui a dizer que todo o sofrimento ou todas as coisas que nos acontecem na vida nos acontecem para que nós soframos. Não é isso. Este bem de Deus, Paulo responde no versículo seguinte. Nós é que às vezes encalhamos no ponto final, mas há mais Bíblia para a frente. Diz assim no versículo 29:
Porque os que dantes conheceu também os predestinou a serem conforme à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O bem que Paulo fala, que todas as coisas cooperam, a minha falta de vencimento para pagar a casa, a minha família que não gosta mais de mim, ou que está afastada, ou que não está próxima de Deus como eu estou, todas as coisas cooperam para o bem que vem, para que eu seja conforme a imagem e semelhança de Cristo Jesus. Este é o bem, para que todas as coisas cooperam. Deus está a fazer algo na nossa vida que é comum a todos e se chama transformar à semelhança de Cristo Jesus. Isso é o bem para que todas as coisas cooperam. O sofrimento coopera para que nós percebamos, compreendamos como Jesus agiu nele, para que possamos fazê-lo igual. Sempre e quando a semelhança de Cristo não é notada na nossa vida, sempre e quando a semelhança de Cristo no final da tribulação não chega, e nós acabamos a tribulação da mesma maneira que a começámos, ou seja, sem perceber o que é que se passou, então nós não estamos a crescer na semelhança de Cristo. Esse desafio, esta tribulação não cooperou para o meu bem, porque se cooperasse eu estaria transformado, estaria mais semelhante, mais parecido com Cristo Jesus. Então este bem que Deus fala que Paulo fala neste versículo, para que todas as coisas cooperem, o objetivo é que todas elas cooperem para a semelhança de Cristo nas nossas vidas. E essa semelhança de Cristo exige um relacionamento correto com Deus. Não chega eu só a receber pregação atrás de pregação. Não chega só eu ouvir vídeo após vídeo. Um relacionamento correto diante de Deus é aquilo que eu preciso para crescer à semelhança de Jesus. Para conhecer quem este Deus é. Para conhecer quem Jesus é. Não por aquilo que os outros dizem, mas por aquilo que eu permito que este Deus esclareça na minha vida. E nós precisamos de parar de viver na carne, achando que Deus está aqui, é um gênio da lâmpada que está para nos servir. Quando eu preciso de cura, eu corro para Deus e Deus me dá cura. Quando eu preciso de sabedoria, eu corro para Deus e Deus me dá sabedoria. Não, Deus não é isso. A relação correta com Deus não é essa. A relação com Deus correta é eu me relacionar com Deus, é eu viver em intimidade com Deus 24 horas sobre 7 dias da semana, 365 dias por ano, me relacionando para conhecer quem é Deus, a natureza de Deus, é o que muda tudo na vida. E conhecê-lo como Ele é não conhecê-lo como eu gostava que Ele fosse. Faz sentido? Para eu conhecer Deus como Ele é, eu não posso conhecê-lo da forma que eu gostava que Ele fosse. Porque todos nós na nossa mente temos uma ideia de quem Deus é, mas nós precisamos deitá-la por terra quando estamos na presença de Deus. Por caso contrário, nós vamos imaginar um Deus da forma que nós queremos. Um Deus que cura quando nós queremos, um Deus que ama quando nós queremos, um Deus que sacia a nossa sede quando nós queremos, um Deus que nos dá dinheiro quando nós queremos. Não é essa a vontade de Deus. Deus quer que tu e eu o conheçamos da forma que Ele é plenamente. E para isso a carne precisa de morrer. Eu preciso de me relacionar com Deus em espírito, porque Ele é espírito. Então, para terminar, na presença de Deus, ou na vida cristã, existem 3 grandes marcos: a cruz, o batismo e a ceia de Deus, a ceia de Cristo Jesus. E em todas elas, Jesus nos livra de algo na nossa vida. Na cruz, Jesus nos livra da ira de Deus. É um tremendo testemunho a cruz, quando falamos do amor de Deus, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tremendo testemunho de amor, mas é na cruz que Jesus nos livra da ira de Deus, porque era isso que nós merecíamos por ter pecado, por estar separados de Deus Pai. Na cruz, Jesus me livra a mim e livra cada um de nós da ira de Deus. No batismo, Jesus nos livra da nossa descendência, da nossa natureza adâmica, ou seja, aquilo que ficou na carne morreu na cruz também. Então, na cruz o Senhor nos livra da ira de Deus, no batismo o Senhor nos livra da natureza adâmica,
que é o pecado, é a nossa vontade sobre a vontade de Deus. É dizer, Deus disse para não comer, mas não, eu sou mais entendido do que Deus, eu vou comer porque é bom. No batismo, a nossa carne morre, o homem é sepultado e nova criatura nós somos feitos. E Martinho Lutero diz que este homem sabe nadar, porque nós precisamos que isto aconteça na nossa vida todos os dias. Não é só no batismo. Nós precisamos que o velho homem morra para que o novo tenha lugar, para que o novo viva, para que o novo esteja presente no nosso dia a dia, todos os dias da nossa vida. E a ceia do Senhor é um lembrete. Quando Paulo diz que o homem deve se examinar a si mesmo, não é para ver se pecou ou não pecou, porque todos pecamos, podem ter a certeza disso. Examinar na ceia do Senhor não é ver se eu pequei ou não pequei. Eu pequei, eu tenho certeza disso. E o sangue de Jesus me justifica diante de Deus, como sempre o faz, quando eu permaneço na presença de Jesus. Mas o Senhor na ceia nos livra de nós mesmos. Examinar-me na ceia do Senhor, neste memorial, nesta celebração que o próprio Cristo estabeleceu para a sua igreja, é me livrar, é Jesus me livrando de mim mesmo, é eu olhar para a minha vida e examinar se o velho homem realmente está morto. Se eu parei de viver na carne todos os dias, ou se eu ainda estou a dar lugar a que este homem tenha algo a dizer na minha vida. Estou eu a viver na carne, estou eu a viver no Espírito? Será que eu realmente morri para que Cristo possa viver em mim? Este é o examinar que a ceia de Jesus, que a ceia de Cristo, a ceia do Senhor nos traz na nossa vida. Para terminar, Mateus 16, 24 e 25, tem uma passagem muito conhecida. Mateus 16, 24 e 25, nós ao bocado lemos até 23, agora vamos terminar lendo só estes dois versículos. Diz assim o Senhor na palavra nas Escrituras. Mateus 16, 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a vida, perdê-la-á, mas quem perder a sua vida, por amor a mim, achá-la-á. Amém. Até aqui a palavra do Senhor. Alguém tem outra tradução? Diz assim: negue-se a si mesmo. Jesus falando para mim, eu preciso me negar a mim mesmo, preciso tomar a minha cruz. E muitos de nós sabem o que acham quando lemos este versículo. Achamos que a cruz é o sofrimento todo da vida. Achamos que temos que levar o sofrimento todo. Deus permitiu que esta dificuldade viesse à minha vida, que eu passasse dificuldades financeiras. Deus permitiu, e agora eu estou a carregar a cruz. Mas isso nos deixa um contraste, porque Jesus diz que o seu jugo é leve, que o seu fardo é suave. Se nós estamos a carregar o sofrimento todo da vida, tenho certeza absoluta, não é leve nem suave. É precisamente o contrário, andávamos todos arriados com a cruz às costas. A cruz não é o sofrimento da vida. Parem de sofrer erradamente, porque nós sofremos erradamente. O propósito do sofrimento que Deus permite na nossa vida é para que a semelhança de Cristo seja notada em cada um de nós. Tudo coopera para que a semelhança de Cristo seja notada, seja vivida, seja experienciada, seja real na minha vida e na vida de cada um de nós. Isso é para que tudo coopera, mas a cruz não é o sofrimento. A cruz é o lugar onde eu fui crucificado com Cristo também. É onde o meu eu morreu para que eu pudesse conhecê-lo. Então a cruz é o lugar onde eu morri para mim mesmo. Jesus dizendo para eu carregar esta cruz é para todos os dias eu me lembrar que eu morri para que eu o pudesse conhecer. Para que eu pudesse conhecer este Deus maravilhoso que deu a sua vida por mim. Para que eu pudesse conhecer este Cordeiro que pagou o preço para que eu não tivesse que pagá-lo. Então nesta cruz é o lembrete de que precisamos sair da carne e estar permanentemente no Espírito. Não parar de pensar nas coisas que são de Deus. Levar a cruz é este o lembrete de que quando Cristo foi crucificado, também eu fui crucificado. Há um contraste tremendo na carta de Filemão, quando Paulo escreve aquela carta. É a única carta em que Paulo não fala sobre a pessoa de Cristo diretamente.
Paulo não fala sobre o sacrifício, sobre o Evangelho, sobre o avanço. Todos os outros vocês veem Paulo escrevendo, dizendo Cristo fez isto, o Evangelho deve fazer isto na nossa vida, por causa de que Cristo fez isto nós devemos fazer isto. Todas as outras cartas nós encontramos este contraste. Na carta de Filemão é um bocado diferente. Porquê? Porque Paulo se coloca onde Cristo se colocou. Paulo diz, olha, este é aquele que te roubou, mas coloca na minha conta. Ele mesmo se colocando na cruz onde Jesus estava. Ele sendo esta ponte, lembrando aqui que aquilo que Jesus fez também nós devemos fazer pelos outros, quando percebemos e conhecemos genuinamente quem é este Jesus. Não da forma que nós queremos, porque da forma que nós queremos nós vamos ser frustrados no nosso avanço. A Bíblia nos fala em crescimento espiritual, e embora seja muito bom o primeiro amor, e eu estou a terminar, embora seja muito bom o primeiro amor, a vontade de Deus não é que nenhum de nós fique no primeiro amor. Porque sabem o que é que acontecia? Se todo o casamento ficasse no primeiro amor, eu tenho a certeza que a partir da primeira discussão iria haver divórcios a torto e direito. Já agora já. Mas se o amor não cresce, então a vida não consegue ser vivida plenamente da vontade que Deus quer. É muito bom viver o primeiro amor, é sim, mas não fiquem no primeiro amor. Conheçam mais de Cristo. Conheçam mais deste amor, porque se Deus se revelasse de uma só vez a cada um de nós, todos nós seríamos fulminados. Não há em mim capacidade para compreender, receber Cristo de uma só vez. Quando Jesus diz que é importante voltar ao primeiro amor, Ele fala para uma igreja que perdeu o amor. Então, se perdeste o primeiro amor, volta para Ele. Mas se não perdeste o primeiro amor, então cresce neste amor que Deus tem para cada um de nós. Não fiques estagnado. Não pares na carne. Conhece Deus como Ele é e não como tu queres que Ele seja. Porque não há em nós capacidade para ter todas as respostas. Se cada um de nós hoje criasse o Deus que pensa que Ele é, iam ser Deus todos deformados, podem ter a certeza. Íamos ver Deus todos desfocados. Porque não existe em nós a capacidade de mensurar, de explicar totalmente a 100% quem é Deus. Nós precisamos conhecê-lo como Ele é e não como eu quero que Ele seja. E são coisas muito diferentes. O Deus que Pedro queria era um Deus que não morresse na cruz. Mas se a sua vontade fosse feita em vez da vontade de Jesus, então nenhum de nós estava aqui hoje. Então o mundo já tinha acabado há muito tempo. Porque não existiria perdão, a separação de Deus continuaria eficaz ainda hoje. Mas porque Deus não é o Deus que Pedro queria, não é o Deus que Pedro achava que Ele era, então nós hoje conseguimos ter uma intimidade com Cristo Jesus. Da mesma maneira que nós precisamos de um Deus da maneira que Ele é, e não da maneira que eu quero que Ele seja. Isto vai haver conflitos? Sim, vai. Vai ser difícil para o meu coração aceitar muitas vezes quem Deus é? Sim, vai, porque nós somos deformados. Nós estamos habituados a compreender o mundo da maneira que ela não é. Por isso, quando Deus fala do seu reino, parece que é um reino virado ao contrário. Então, se queres ser o maior, faz-te o mais pequeno. Se queres ser forte, faz-te fraco. Parece um reino que está totalmente ao contrário. Então, nós precisamos de um Deus da maneira que Ele é. Porque o Deus que eu acho, o Deus que eu gostaria que Ele fosse, é um Deus que seria bom para mim e mau para vocês todos. É um Deus que seria bom para uns e mau para outros. Mas a Bíblia diz que Ele é santo, justo e nele não há sombra de variação. Ele não muda. Por isso podemos confiar em Deus. Amém. Então, que realmente cada um de nós possa conhecer Deus como Ele é, experimentar Deus como Ele é, não como nós gostaríamos que Ele fosse. Amém? Amém. Deus abençoe.